Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa casa nós teremos mais um estudo guiado, mais uma lição da Escola Sabatina. E você é meu convidado. Ajude comigo a ter essa experiência transformadora por meio do estudo da Palavra de Deus. De antemão, gostaria de pedir perdão pela condição que eu me encontro. Estou aqui um pouco rouco, nariz entupido, e de vez em quando com vontade de espirrar, mas eu vou me controlar, tá bom? Estou um pouco resfriado, mas mesmo assim a gente vai ter sim o nosso estudo. Eu espero que, a despeito da condição que eu me encontro, você possa ter sim uma experiência na presença de Deus por meio do estudo, tá bom? Se você chegou até aqui e quem sabe ainda não é inscrito no canal, eu gostaria de te pedir isso, né? Independente do esforço que eu faça desse lado, se inscreve no canal para que eu possa continuar te auxiliando, te incentivando, te motivando e, quem sabe, te conduzindo para mais perto de Deus por meio do estudo da palavra. Esse é um pedido muito simples, mas de muita importância, tá bom? Pedido feito. Agora eu quero convidar você a orar comigo para a gente se preparar espiritualmente para poder estudar a palavra de Deus. Vamos orar então? Senhor Deus, estás nos céus, muito obrigado, Pai, por mais uma oportunidade de estudar a tua palavra. Sabemos que não temos aquilo que é necessário, não está em nós, não produzimos a compreensão e o conhecimento. E por isso clamamos diante de ti, do teu trono nos céus, que derrame sobre nós o teu Espírito Santo, para que por meio dele a gente possa ser levado a toda luz, a todo conhecimento, a toda verdade. Verdade essa que é exatamente a pessoa do teu Filho amado Jesus Cristo. Senhor Deus, perdoa os nossos pecados, faz com que a graça e a justiça de Cristo nos cubra, para que dessa forma nós possamos te receber. É isso que nós pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, chegamos aqui ao tema de segunda-feira para a honra e glória de Deus. E o tema do nosso estudo é o contexto histórico. O contexto histórico é muito importante para a gente poder, de certo modo, sintonizar com as várias lições que iremos aprender durante todo esse trimestre. Então vamos conhecer um pouquinho sobre o contexto histórico ali do livro de Êxodo. E aí eu separei aqui alguns pontos para a nossa reflexão e também tem aqui dois contextos bíblicos que nós vamos ler. O primeiro ponto que eu deixei aqui é o seguinte, ó, quando a família de Jacó chegou ao Egito, depois de passar fome em Canaã, o faraó foi amigável com os hebreus por causa de José e de tudo o que ele havia feito pelos egípcios. De fato, a gente vê, dentro do contexto bíblico e histórico, a cena em que José leva ali o seu pai e alguns dos seus irmãos até o faraó, né? Isso é interessante, a cena em si. A gente vê ali o idoso Jacó abençoando o faraó, né? Toda aquela cena amigável, né? O faraó dizendo, olha, pode escolher a melhor terra aí para vocês, está à disposição, o Egito está aí pronto para receber vocês, né? Vocês podem fazer o que bem quiser. O faraó até, inclusive, quis, vamos dizer assim, contratar os familiares de José para também trabalharem ali na corte, né? Mas aí José, já sabendo as influências ruins que existiam no Egito, José contou que eles eram pastores. E a profissão de pastor, de ovelha, de gado, não era bem visto, né, pelos egípcios. E aí o faraó, não, tudo bem, embora a gente não tenha essa profissão aqui, vocês podem trabalhar, fazer o manejo de vocês, o trabalho, o ofício de vocês aí à vontade. Inclusive, eu vou colocar até mesmo os meus animais para ficar a responsabilidade de vocês. Aí, isso demonstrando confiança, apreço e, de certo modo, um coração agradecido por tudo aquilo que José tinha feito pelo seu reino, pelo seu império, né? Que não apenas salvou, mas tornou o Egito uma nação mais poderosa da terra. E assim aconteceu. E aí, com base nisso, a gente vai ver aqui os dois contextos que narra exatamente o momento em que José passou a ser uma pessoa reconhecida
uma pessoa de prestígio. O que foi que levou José a ser essa pessoa tão bem vista ali pelos egípcios, né? Nós vamos ver o momento em que ele vamos dizer assim, colocado para ir para o Egito contra a sua vontade, e vamos ver os resultados do seu trabalho ali no Egito, o que foi que deu fruto, o que foi que resultou. Então vamos para o primeiro contexto. Ele está aqui no livro de Gênesis, capítulo 37, versículo 26 ao 28, diz assim, ó: Então Judá disse aos irmãos. Esse Judá era um dos irmãos de José, tá? O que vamos ganhar se matarmos o nosso irmão e depois escondermos a sua morte? Bastante interessante. Não sei se vocês lembram, mas Simeão, se eu não me engano também Levi, eles estavam ali, vamos dizer assim, furioso com José. Eles queriam matar, eles queriam tirar a vida. E aí você já analisa e tira a situação que estava essa família. Um irmão querendo matar outro irmão é algo muito pesado. Eu não consigo imaginar isso dentro de um contexto familiar saudável. É impossível. E aí o versículo 27 diz assim, ó: Venham, vamos vendê-lo aos ismaelitas. Não lhe façam mal, pois é nosso irmão, é do nosso sangue. Seus irmãos concordaram. Além de Judá, Rúben também se opôs, a essa ideia de tirar a vida de José. Ou seja, haviam ali alguns irmãos com bom senso, né? Embora tivesse algumas atitudes erradas, né? Faziam algumas coisas que não eram nem agradáveis aos olhos de Jacó e muito menos agradáveis aos olhos de Deus, eles ainda tinham um pouquinho de bom senso, né? E aí o versículo 28 diz assim, ó: E quando os mercadores midianitas passaram, os irmãos de José o tiraram da cisterna e o venderam aos ismaelitas por 20 moedas de prata. E os ismaelitas levaram José para o Egito. E aqui é o pontapé inicial da nova vida, da nova trajetória, daquele que, quem sabe, se tornaria um dos personagens, podemos dizer assim, mais bem visto de todo o Gênesis e, quem sabe, de todo o Antigo e Novo Testamento. José do Egito. O outro contexto está no capítulo 39 de Gênesis. Nós vamos ler aqui dois versículos, que é o versículo 2 e o versículo 21. Aqui nós vamos ver o resultado de um homem que, mesmo em uma terra estrangeira, sozinho, passando pelas piores experiências da vida, mas que decidiu entregar a sua vida a Deus, conseguiu conquistar por meio das bênçãos de Deus. Olha só o que diz o versículo 2, ó. O Senhor Deus estava com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa de seu dono egípcio. Ou seja, José era próspero, mesmo sendo escravo. Davi, como é que um escravo pode ser próspero? Por meio da presença e da bênção de Deus. Eu não sei se vocês lembram, mas quando José estava a caminho do Egito, ele fez uma oração muito simples, mas muito sincera e verdadeira. Ele olhou para o local onde ficava a casa do seu pai e decidiu firmemente em seu coração, assim como Daniel na Babilônia, que seria fiel ao Deus de seu pai. E essa é uma decisão muito importante, que não apenas deve ser refletida, mas que, quem sabe, deve ser botada à frente por mim e por você. Mais uma vez, revivida em nossas vidas. O outro verso é o versículo 21, que diz assim: O Senhor, porém, estava com José. Foi bondoso com ele e fez com que encontrasse favor aos olhos do carcereiro. Mesmo José ter sido acusado ali de maneira injusta, mentirosa, né, por meio da mulher do seu senhor egípcio, o Potifar, mesmo assim, ele, por meio da bênção de Deus, ele encontrou ali favor e foi tratado de forma bondosa pelo carcereiro da prisão, a ponto dele se tornar administrador da sua própria prisão. José tem a chave da sua prisão. E a gente pensa, não, isso é impossível, essa história é fictícia, não existe a mínima possibilidade de um prisioneiro ter a chave
daquilo que lhe prende. Pois é, tamanha confiança José tinha conquistado. Era tão íntegro a ponto de receber a chave do cárcere do lugar que lhe mantinham preso. Esse era o José, abençoado por Deus por ser um homem íntegro e reto aos olhos de Deus. Com base nesses versos que são apresentados ali, de certo modo, a origem do povo que iria, de certo modo, protagonizar a história do Êxodo, eu destaquei aqui alguns pontos sobre o contexto histórico que fala o seguinte: ó, o contexto histórico mais provável para a história do Êxodo é o seguinte, preste atenção, ó. O novo faraó, que não havia conhecido José, é Amés I. Ele viveu ali por volta do ano 1570 a 1546 a.C. Em seguida, veio Amenhotep I, que foi de 1546 a 1526. O governante que temia os israelitas e os oprimiu. Esse Amenhotep I foi aquele que falou exatamente o contexto verso que a gente meditou no dia de ontem. Falando e, podemos dizer assim, analisando, né, notando que os israelitas, os hebreus, estavam crescendo muito e que era preciso tomar algumas providências para evitar, quem sabe, que os hebreus se aliassem com algum inimigo e se voltassem contra os egípcios. Foi exatamente esse Amenhotep I. Mais tarde, Tutmés I. Esse foi o que emitiu o decreto mandando matar todos os meninos hebreus recém-nascidos. Veja que há um intervalo ali de tempo entre a noção da realidade, da bênção de Deus, demonstrada ali por meio do crescimento dos hebreus, até o decreto de morte dos meninos, para, quem sabe, evitar ali o crescimento, dar uma freada, né? Esse Tutmés I, ele viveu ali no período de 1525 a 1512. A sua filha, o do Tutmés I, ela se chamava Hatshepsut. Eita, nome difícil. Hatshepsut. Alguma coisa assim, gente. Você olhou aí na sua lição, acho que você teve a mesma dificuldade que eu. Ela viveu ali no ano de 1503 a 1482 a.C. Ela foi a princesa, essa mulher desse nome bem esquisito, que adotou Moisés, né? E aí, o faraó Tutmés III, que foi de 1504 a 1450, que durante algum tempo governou junto com a mãe adotiva, né, de Moisés. Eu não vou nem tentar ousar pronunciar o nome dela de novo, que com certeza não vai dar certo, né? Eles dois foram os faraós do Êxodo. Eles governaram juntos, a mãe de Moisés e o Tutmés III. E foi exatamente eles que tiveram ali a experiência das cenas que são narradas ali no contexto do Êxodo. Tá certo? Eu separei aqui mais um ponto bastante interessante do nosso estudo, e diz assim, ó. Embora as datas exatas desses acontecimentos sejam debatidos pelos estudiosos, o mais importante é que, mesmo que o povo de Deus estivesse escravizado em terra estrangeira, ele jamais o abandonou. Nós vimos que, mesmo o povo passando por tais situações difíceis, Deus sempre buscou maneiras e formas de proteger e de abençoar o seu povo. Por exemplo, quando o faraó, se eu não me engano, Tutmés I, ele fez ali o decreto da morte das crianças. Foi o temor do Senhor que impressionou o coração das parteiras, para que elas não tirassem a vida ali das crianças. E isso a gente vê a atuação de Deus em prol do seu povo. Muita facilidade, eu e você, quando estamos passando por alguns reveses da vida, acabamos ficando, de certo modo, cegos, tendo dificuldade para ver o agir de Deus. E com muita facilidade a gente chega à conclusão de que estamos sozinhos,
de que Deus nos esqueceu, de que Deus nos abandonou e até mesmo, quem sabe, que Deus está, de certo modo, nos castigando, né? Infelizmente, a gente é levado a ter esse tipo de pensamento. Mas como a gente vê aqui na história do Êxodo, né, no relato histórico, a gente vê a atuação divina, protegendo, guiando, conduzindo e, de certo modo, agindo de forma até mesmo sobrenatural, simplesmente para demonstrar o seu apreço e o seu amor pelo seu povo. O último ponto que eu destaquei do nosso estudo diz assim, ó, no entanto, a revelação do caráter de Deus resplandece nas páginas do livro de Êxodo, como ocorre em toda a Bíblia. Mesmo que algumas situações pareçam desesperadoras, Deus está sempre presente e podemos confiar nele. Sabe, eu e você, às vezes, conseguimos confiar em pessoas de forma muito fácil. Eu, por exemplo, eu tenho essa característica. Eu consigo dar confiança às pessoas e confiar e esperar com bons olhos, com muita facilidade nas pessoas. Assim deve ser também com Deus. Ah, mas eu já passei por tanta coisa ruim, olha, eu nem sei mais se eu acredito em Deus. Algumas pessoas vivem essa realidade. Bom, que por meio do relato histórico do livro de Êxodo, da história desse povo que foi escravizado por 400 anos, eu e você possamos ser impressionados para não apenas adquirir conhecimento, mas para principalmente demandar confiança, fé em Deus. E ter a certeza, sim, a certeza de que Ele está no controle de tudo. O Senhor, o nosso Deus, Ele é especialista em fazer milagres com as escolhas ruins que eu e você podemos fazer durante a vida. Com certeza, Ele tem a solução certa para mim e para você. Tá bom? Chegamos ao fim de mais um estudo. Hoje tratando do tema o contexto histórico. Nós vimos e demos uma pincelada naquilo que, quem sabe, será alvo do nosso estudo durante todo o trimestre. A história do Êxodo. Vimos apenas o início. E com certeza, durante o percurso dessa jornada de estudo, nós vamos dar prosseguimento ao curso da história desse livro. Tá certo? Se você acha que esse estudo, esse conteúdo é relevante e que outras pessoas precisam ter acesso, deixa o gostei. Gostei é algo muito simples, mas que para a plataforma é muito importante. É por meio desse gostei que ela vai recomendar para outras pessoas. E assim outras pessoas poderão também ter o seu momento com Deus. Se você quiser, estiver aí disponível, quem sabe com tempo, aproveite e compartilha também, pois é por meio do seu compartilhar que eu e você estaremos juntos envolvidos na última missão que antecede a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Exatamente, anunciar as boas novas do Evangelho para as outras pessoas. Tá bom? Eu quero te ver aqui no próximo encontro. Ele está marcado para a honra e glória de Deus e pelo poder dele, eu e você estaremos aqui. É isso? Até a próxima e tchau, tchau.